Muito boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos de volta ao segundo Encontro Nacional de Entidades Reguladoras Infranacionais, a ERIS. Aos que desejam imprimir o seu certificado ou tê-lo guardado, podem entrar no ambiente virtual da Agência Nacional de Águas e fazer o acesso lá, tá? É o AVA ANA. AVA ANA, Ambiente Virtual de Aprendizagem da ANA. Vocês vão lá e façam o download do certificado, tá certo? Bom, para darmos continuidade às atividades, convido agora para conduzir o painel de contratos a moderadora, a senhora Flávia Teles, coordenadora de regulação de instrumentos negociais da ANA. Uma salva de palmas. O tema deste painel é como a norma de referência de instrumentos negociais pode contribuir para que tenhamos bons contratos no setor, visando alcançar a universalização dos serviços de saneamento básico. Convido também os painelistas para subirem ao palco. O senhor Davi Pereira Alves, procurador-chefe da ANA. O senhor José Soares, diretor regulador de ouvidoria e saneamento da ANAGER de Mato Grosso. O senhor Jorge Assalie, gerente de projetos do BNDES. E, por fim, o senhor Carlos Almiro, diretor de Relações Institucionais, Sustentabilidade e Gestão de Riscos da BRK Ambiental. Sejam todos muito bem-vindos. A palavra está com o painel. Bem, boa tarde a todos. Queria agradecer a presença. Esse horário é um pouco ingrato, né? Acho que tiveram que recusar a sobremesa para estarem aqui. Bom, meu nome é Flávia Teles, hoje eu estou como coordenadora da Coordenação de Regulação de Instrumentos Negociais, e junto comigo na equipe estão a Raquel e o Rafael. A gente está agora na missão de elaborar a norma de padronização para os instrumentos negociais dos contratos de prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Essa norma está agora em consulta interna, estava em consulta interna até a última terça-feira, então, em breve, ultrapassados aí os procedimentos que a gente precisa cumprir, em breve ela entrará em consulta pública, né? E eu espero que os senhores contribuam bastante para o aperfeiçoamento desse texto. Eu sei que é uma norma que tem muita expectativa, né? Então, é uma norma também muito complexa. Ela tem uma interface, né, com outros setores, outras coordenações, a gente está ouvindo bastante. E esse painel aqui também tem um pouco esse propósito, né, de receber essas contribuições e, em primeiro lugar, responder essa pergunta, né, como que essa norma pode trazer uma melhoria para os contratos do setor e, assim, contribuir para a prestação dos serviços e, no final das contas, a nossa tão esperada universalização da prestação dos serviços. Eu vou passar a palavra, em primeiro lugar, para o Jorge Assalie, do BNDES. Eu queria dizer para o Jorge que os contratos do BNDES são um importante benchmarking, né, para a equipe. A gente tem estudado muito e realmente tem a questão da completude dos contratos, são contratos muito bons, e a gente percebe também que mesmo nesses contratos tão bons, a gente tem ainda uma evolução, né? Então, a gente tem que ter essa percepção de que o setor está avançando ainda,
né? Tem muito ainda que avançar, a gente, né, tem que estar sempre pensando no amanhã, né, a melhorar cada dia, e ainda a gente tem o desafio também, quando se fala de uma norma de padronização, tem o desafio da questão do respeito às peculiaridades locais e regionais, né? Então, considerando tudo isso, realmente é um desafio, né? E agora a gente quer ouvir a palavra do BNDES. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Ana pelo convite de estar aqui hoje com vocês, né, com as agências reguladoras infranacionais, com o corpo técnico da Ana. É sempre um prazer aqui para o banco participar desse tipo de evento. Agradecer especialmente a Flávia aqui pela introdução e dizer que é recíproco, né? O aproveitamento que a gente tem das normas de referência, né? Das orientações que a Ana tem colocado é muito importante para a gente estruturar os projetos, para a gente elaborar os contratos de concessão. E aí, dentro desse espírito, eu trouxe uma apresentação breve para contar um pouco dessa história aí do BNDES na estruturação de projetos de saneamento, né? Todo mundo, quando pensa no BNDES como o financiador, né? Mas a gente teve no setor de saneamento uma função bastante importante, principalmente para o alcance da universalização, que foi estruturar concessões e PPPs no setor, tá? Vou fazer um breve retrospecto aqui. Isso começou em 2017, quando o banco convocou os governos estaduais, né, de todos os estados, né, para apresentar um programa de estruturação de concessões e PPPs. Então, em 2017, a gente ganhou os primeiros mandatos, né, dos governos estaduais. E por que começamos pelos governos estaduais, companhias estaduais? Porque, à época, eram os principais prestadores, né? O market share dessas companhias é algo em torno de 80%, 85% da prestação são por companhias estaduais, assim como é aqui a CAESB aqui no Distrito Federal. E aí conseguimos os mandatos iniciais, começamos a estruturar os projetos em 2017, e o ciclo é longo, né? Não é como um financiamento que o cliente entra com o pleito em, às vezes, 6 meses ou até menos, e a gente consegue fazer um financiamento. Para estruturar uma concessão, desde o momento em que se tem a intenção até se chegar no leilão, é um ciclo, em geral, de pelo menos 2 anos. Então, isso mostra a complexidade, o tamanho do desafio que é para a Ana, né, padronizar um instrumento, um contrato de concessão, né? Não é nada fácil, envolve competências tem que estar refletido no contrato aspectos de engenharia, aspectos econômico-financeiros e, claro, aspectos jurídicos, né? Mas muito se engana quem acha que o contrato é produzido exclusivamente ou pelo time jurídico, né? O contrato é uma construção de um conjunto de competências, de um conjunto de documentos, que muitos deles vão anexo ao contrato de concessão, que depende de múltiplas competências. Então, sim, é um ciclo longo, é um ciclo de equipe multidisciplinar, e que a gente aprendeu muito. Então, acho que assim, é bom ver, né, a Flávia fazendo um depoimento no sentido de que aproveitou, de certa forma, né, os contratos de concessão que foram elaborados com o apoio do BNDES, porque isso mostra que assim, a nossa curva de aprendizado já deu também um impulso para as agências, né, principalmente para a Ana, para poder estar hoje bem próximo de editar essa norma. Então, falando só um pouco desse histórico, né? Esse histórico é um histórico de sucesso, né? A gente, ao longo desse período, que começou lá em 2017, né? A gente já fez 16 leilões realizados com sucesso, sendo o primeiro deles em 2020, né? Como eu mencionei. Então, já tem mais de 150 bi de investimento estimado para ser realizado, tá? O mais recente foi o leilão do Pará. O leilão do Pará foi especialmente desafiador, porque era um estado com dimensão continental, né? Um estado que tem uma população com baixa capacidade de pagamento. Então, a gente usa, sim, né, todo o nosso histórico, todo o nosso conhecimento, uma minuta, claro, de instrumento contratual padrão, mas no contrato do Pará a gente foi exigido a fazer mais. A gente tinha que fazer para um conjunto de pessoas, de municípios que não cobravam nada, a gente tinha que ter uma transição. Foi feito um programa
dentro do contrato, está muito bem detalhado, um programa de subsídio tarifário com recursos da outorga durante os 3 primeiros anos. Então, isso aí já é uma especificidade que, claro, além de se ter uma norma para o contrato geral, cada projeto tem a sua característica. Esse projeto do Pará nos mostrou isso. O desafio ali era o quê? Começar a iniciar uma cobrança em muitos municípios que não cobravam nada, iniciar uma cobrança num patamar tarifário mais baixo, considerando que mais da metade da população estava inscrito em cadastro único, com acesso a programas de assistência. Então, é claro que o histórico nos levou, né, a um conhecimento, a uma padronização, mas cada projeto vai trazer a sua identidade, algumas cláusulas contratuais peculiares. E aí, quando a gente pensa, né, o instrumento contratual ou a estruturação de projetos, ela envolve jurídico, né, porque ela vai ter um contrato, vai ter um edital, um conjunto de anexos. Não. Ela tem que ter, primeiro, a gente tem que ter capacidade numa equipe de interlocução com o setor público, um diálogo permanente com o setor privado, porque se eu faço um contrato que não tem atratividade para o setor privado, o leilão dá vazio. Isso acaba o quê? Isso acaba tirando a credibilidade do processo, né? Você faz um contrato que pode seguir vários aspectos normativos, uma série de questões, só que o equilíbrio econômico-financeiro, a atratividade não está presente. Então, você tem que fazer todo um processo não só de escuta social, né, de audiência pública, consulta pública, mas escuta do mercado. Será que aquilo tudo que eu fiz, todo o rito que eu segui, né, de acompanhar, né, as normas e tal, mas isso tem atratividade? Isso dá de fato segurança? Os econômicos que estão ali são suficientes? Um conhecimento setorial. Porque quando a gente fala, bom, eu conheço de infraestrutura, só que saneamento tem uma série de peculiaridades, né? Tem questões, por exemplo, super pertinentes, que hoje, lá no contrato de Porto Alegre, por exemplo, questões de drenagem, resiliência hídrica, lugares onde falta água. Então, tem toda uma questão de gargalos setoriais que têm que ser mapeados. E outra questão, né? A gente apoia, e eu acho que quem faz a estruturação do projeto tem que apoiar em todo o ciclo, né? Não basta você fazer o edital, né? Fazer todo o pacote de documentos editalícios, é preciso estar junto do poder concedente, seja ele uma microrregião, um município, do começo ao fim. Ou seja, você tem que participar do processo licitatório, você tem que auxiliar o poder concedente a responder aos questionamentos do Tribunal de Contas, aos esclarecimentos do edital, que são muitos, né, as respostas às consultas públicas. Então, existe todo um processo. Isso demanda uma equipe multidisciplinar e, obviamente, também, né, um histórico que a gente foi construindo, começou lá em 2017, mas que entrega no final o quê? Um pacote de documentos editalícios robusto. Tá? E aí, passando só um pouquinho, né, por todas as fases que envolvem isso, né, inicialmente a gente tem, né, uma discussão com um poder concedente que chega para fazer, eu quero fazer uma concessão, mas você tem regionalização, você está inserido em algum arranjo regional, você cobra tarifa, qual a viabilidade desse projeto para a gente começar a estudar, né? Depois a gente faz o BNDES como o líder da estruturação. Ele contrata consultores, porque são expertises muito distintas. Então, assim, a gente contrata consultorias, um consórcio de consultores na parte econômico-financeira, jurídico e de engenharia para nos apoiar no processo. E aí avançamos em 3 frentes. Um projeto de engenharia que vai estimar qual o investimento necessário para a universalização e qual é o custo operacional eficiente para aquele tipo de prestação. Tá? Então, tem toda a frente de engenharia que vai dar basicamente essas 2 respostas. Com essas 2 respostas, a gente faz uma projeção dos econômicos, uma avaliação econômico-financeira. A tarifa existente, ela é suficiente? Ela é suficiente. De fato, essa tarifa, ela é suficiente, ainda gera algum excedente, gera alguma outorga no processo? Gera, não gera? A tarifa social, ela alcança quem ela realmente precisa alcançar? Além da tarifa social, é necessário algum outro mecanismo de subsídio tarifário, considerando a especificidade daquele poder concedente que está nos contratando? E com base nisso tudo, né, a gente leva um pacote de documentos editalícios a mercado, né, fazendo toda a escuta social, todo o processo, e atentando para quê? Estão sendo cumpridos os requisitos da lei de concessões, os requisitos da lei de saneamento, as normas de referência da ANA.
Então, tem todo um processo de checagem que o BNDES se propõe a fazer, não só para dar a expertise ao processo, mas para dar credibilidade e dar accountability, ou seja, a gente segue, a ANA emite uma norma de indicadores de desempenho, a gente participa o quê? A gente participa do processo de consulta da norma, das discussões, a gente participa depois de todo o processo até a homologação, vê qual é o impacto, né, daquela norma dentro da nossa minuta de contrato. Então, a gente está sempre atento, e eu acho que esse esforço normativo da ANA é super válido. Ela melhora muito o nosso contrato, ela melhora muito a atratividade para os dois lados, para o poder concedente e para o player privado que está interessado no processo. E aí, uma das grandes dificuldades, né? Bom, a gente seguiu tudo isso e tal, agora a gente já tem, vamos dizer, uma minuta de contrato, vamos preencher os valores, né? O valor do contrato, por exemplo, né? O valor do contrato pode ser somatório do valor dos investimentos, somatório das receitas, valor presente das receitas, aqui taxa, né? Garantias de execução, garantia de proposta. A gente mantém aquela garantia durante todo o contrato, por exemplo, uma garantia de execução. Ela precisa ser a mesma durante todo o contrato? Não. No início, você tem obrigações de investimento muito mais relevantes. No final, você tem a reversão daquele bem para o poder público. Então, no início e no final do contrato, existem obrigações contratuais mais pesadas. Se eu conseguir modular o tamanho da garantia no início e no final do contrato, isso traz mais atratividade ao setor privado sem onerar demais aquele contrato, sem onerar demais o parceiro privado e traz garantias da mesma forma a quem está fazendo a concessão. Então, a gente tem um relatório específico, né, que a gente entrega ao nosso cliente, justificando cada valorzinho que está lá, valor de garantia, valor de critério de habilitação, quem pode participar, quem não pode participar. É claro que a gente poderia fazer, né, um edital muito focado nos operadores de saneamento, mas como é que a gente atrai para um setor que hoje está até indo para uma concentração, né? Como é que a gente atrai, por exemplo, o capital financeiro para esse setor? Fundos de investimento junto com o operador. Como é que a gente atrai, ainda não conseguiu fazer isso, mas estamos tentando, por exemplo, um player internacional. A gente está sempre preocupado em criar condições de habilitação que permitam trazer um nível de expertise para dar segurança ao poder concedente de que todas aquelas obrigações contratuais elas vão ser cumpridas, mas, ao mesmo tempo, não limitar demais quem pode participar daquela concessão. Então, aí tem uma arte, tem muito da nossa curva de aprendizado e tem também, né, um olhar sobre o mercado. Então, esse ponto, às vezes, quando a gente vai olhar a norma, né, assim, quais são, né, vamos dizer assim, as condições mínimas do contrato? Vai estar lá, né? Vai estar lá, vai ter que ter, o contrato tem que ter valor, tem que ter condições, o edital tem que ter condições de habilitação. Aí vem a segunda pergunta: como definir esses aspectos, essas variáveis? Como definir valor, condição de habilitação, garantia de execução? Né? E eu acho que aí entra muito, né, dessa colaboração, até antes mesmo da norma entrar em consulta pública, né? A gente tem uma expertise, a gente usa muito do histórico, seguros, por exemplo, né? Às vezes a gente faz uma série de exigências e tal, mas será que existe a apólice para segurar isso tudo que a gente coloca no contrato? Será que essas apólices, né, quando a gente fala assim, o caso de Porto Alegre, por exemplo, né, será que não tem que ter uma apólice específica lá, considerando a geografia, o tipo de problemas que se enfrenta com drenagem, para essa questão? Né? Então, assim, esse nível, né, de conhecimento setorial, de expertise, que falam além do que é o mínimo necessário para um contrato, para um instrumento negocial. Né? O mínimo vai ser um cardápio. Né? Agora, o que a gente vai escolher naquele cardápio, né, dentro de cada um daquelas opções do menu, isso se divide em uma série de decisões que entra muito na expertise do estruturador. E aí, falando um pouco sobre dois aspectos que eu acho super importantes também, né? Que são previsões legais, mas que também eu acho que tem que estar dentro do instrumento negocial, né? Dentro do planejamento, né? Quando a gente vai fazer um contrato de concessão, é condição de validade a existência de um plano, seja ele municipal ou regional. O que a gente faz? Uma vez que a gente já estudou
aquela microrregião, aquele estado todo, a gente entrega ao poder concedente um plano regional de saneamento, que está conforme os estudos de engenharia. Em geral, ele passa por todo o processo de audiência, consulta pública, junto com a concessão. Ele vai junto com os documentos editalícios. Isso dá uma robustez, ou seja, ele alinha o planejamento ao contrato de concessão. E essa é uma peça muito importante, né? Da mesma forma, né, a participação, e aí pegando aqui, né, o nicho de vocês, né, das agências reguladoras, da entidade reguladora infranacional, ela tem um papel, né, ela homologa, ela aprova os documentos que estão sendo colocados junto com o edital, os documentos editalícios, né? Ela anui, e cada vez isso vai ser mais necessário. A gente está falando em universalização em 2033, a gente está em 2025. Por mais que eventualmente exista, né, a viabilidade econômico-financeira, você imagina realizar obras, às vezes num estado todo, num conjunto, num arranjo regional enorme, em 6 anos para universalizar. Às vezes, do ponto de vista de engenharia, é uma dificuldade enorme. Olhando para o Pará, por exemplo, praticamente zero de esgoto fora de Belém, você tem 125 municípios para tocar a obra, isso tudo considerando um contrato que está começando agora em 2025, final de 2025 ou 2026, em 7 anos. Será que dá para sair do 0 para 90%, fazer 17 mil quilômetros de rede, ainda que do ponto de vista econômico-financeiro seja viável, dá para fazer isso, 17 mil quilômetros de rede, em 6, 7 anos? É um desafio enorme. Então, assim, essa avaliação da factibilidade, né? Porque muitas das vezes vai se pedir uma prorrogação do prazo, claro, pelo econômico-financeiro, mas também pela viabilidade de engenharia, de você ter 300 frentes de obra ao mesmo tempo atuando num estado como um todo. Então, assim, a agência reguladora tem um papel de autorizar e homologar os documentos, anuir com a dilatação desse prazo e aprovar a matriz de risco do contrato se ela está conforme a norma de referência da ANA. Então, também é um papel fundamental nesse processo de estruturação de projetos. E aí eu trouxe alguns aspectos aqui mais gerais, né, assim, de conflito de interesses, garantia de execução do contrato. Até no nosso caso, eu trouxe um caso particular, porque é o seguinte, o BNDES ele subcontrata, né, um consórcio de consultores. Esse consórcio de consultores, por uma questão de conflito de interesses, não pode participar de forma alguma assessorando um player privado no leilão. Por quê? Porque existiria um conflito de interesse, claro, né? Então, assim, é uma vedação específica, né, do estruturador. Obviamente, o BNDES não participa assessorando ninguém, assim como seus contratados também não, tá? E um aspecto importante, que eu acho que aí reflete não só a norma de instrumentos negociais, mas reflete uma série de normas da ANA, né? O contrato, ele, vamos dizer assim, é a regra do jogo para uma concessão de 35, 40 anos. Mas o contrato ele tem que ser entendido junto com seus anexos, e não são poucos, né? Praticamente toda a concessão que a gente modela, que a gente estrutura, ele vem com um contrato com indicadores de desempenho, uma descrição da área da concessão, que pode ser por mapa, por definição de área urbana, de quais municípios, qual delimitação, um caderno de encargos da concessão, que é um manual da concessão, aquilo que tem que ser seguido, normas de engenharia, disposição para contratação de verificador e certificador independente, um detalhamento da estrutura tarifária, e não é só da estrutura tarifária que vai vigiar, de como é a transição, porque muitas das vezes o que acontece? A gente pega um mandato para um conjunto de municípios que não cobra zero de estrutura tarifária, zero, não cobra tarifa de água e esgoto. Não dá para você chegar no dia 1 e fazer essa cobrança. Tem que ter um ramp-up, tem que ter um processo, né, até que a tarifa se estabilize na tarifa da concessão. E da mesma forma, né, a gente traz um contrato para garantias, conta centralizadora, conta vinculada, um contrato um anexo de diretrizes, né, para a elaboração do fluxo de caixa, um EVTE, obras sobre responsabilidade daquele parceiro público, porque ele já está executando obra enquanto está fazendo a concessão. Em algum momento, essa obra vai ter que ser concluída e repassada ao parceiro privado. Tem então todo o regramento nesse sentido, né? Fora um grande desafio, que é o desafio ambiental, né? Muitas das vezes, a gente está falando de uma empresa hoje estadual que tem 1.000, 2.000,
3.000 ativos operacionais, né? Você imaginar que todos esses ativos estão com licença, outorga, em dia, cumprindo todos os seus condicionantes, às vezes não é o quadro que a gente enxerga, né? Então, todos os termos de regularização ambiental para que esse ativo passe ao privado com uma expectativa, com um plano de regularização. Então, assim, para além, né, do contrato, existe um conjunto de anexos que é tão importante quanto e que reflete uma série de normas de referência da ANA. E aí, só reforçar, né, que a gente dá todo o apoio, se mostra disponível e incentiva, né, essa norma de padronização dos instrumentos negociais, porque eu acho que a gente tem muito a contribuir, mas principalmente tem muito a ganhar, né? Não só o estruturador, as agências, os poderes concedentes, o setor privado. Então, assim, eu acho que é um grande avanço que vai se ter. É uma norma que vai consolidar avanços de diversas outras normas, né, porque ela vai trazer referências a indicadores de desempenho, matriz de risco. Então, assim, eu acho que é uma norma que, além de trazer avanços per si, ela traz avanços por consolidar avanços que já foram trazidos por outras normas. Então, sem me estender muito, eu vou retomar aqui a palavra para a Flávia. Obrigada, Jorge. Realmente a gente vê o tamanho, a complexidade, né, que tem um contrato desse setor, a complexidade que tem essa norma, né, e a gente realmente está se espelhando muito na experiência do BNDES, está sendo muito importante para a gente. Eu vou passar a palavra agora para o Josi. O Josi é diretor regulador da Ouvidoria e Saneamento da AGER Mato Grosso. O Nespolo já apresentou bem a agência pela manhã, né, no painel da governança, e a gente visitou a AGER Mato Grosso no começo do ano. É uma agência, né, que como todo mundo viu, é uma agência que tem muita experiência com regulação de outros setores e está voltando, né, Josi, a regular o saneamento. E pegou começou com uma cidade muito interessante que a gente visitou também, que é Várzea Grande. Tem né, hoje está com prestação direta e fazendo a estruturação, né, para uma concessão. E até esse foi um dos motivos que a gente escolheu também a AGER para vir aqui nos contar a experiência, porque a gente quer ouvir exatamente qual que é a necessidade que vocês estão percebendo hoje nesse processo, né? Como que eu acho que nesse caso, acho que o José vai responder melhor essa pergunta, como que essa norma pode ajudar, né, nesse momento que vocês estão passando. Então, Várzea Grande é uma cidade grande, com muitos problemas, né? Mas eu acredito que são problemas que muitas outras cidades também tenham, né, no nosso Brasil. Então, eu passo a palavra para o Josi agora contar para a gente como que ele espera que essa norma contribua nessa estruturação desse contrato que vocês estão estruturando. Ok, boa tarde a todos. Eu quero agradecer a Ana, que na pessoa da Flávia, esse convite que muito nos honra para estarmos aqui. Conforme foi falado, eu sou o Josi Soares, nada de chão, Soares. Esse é o jargão, né? O pessoal já sabe. E eu vejo como muito oportuno esse momento da construção dessa norma de padronização dos instrumentos negociais, por vários motivos. Como eu vou falar da nossa experiência, estou falando sobre a ótica de uma agência reguladora multissetorial, que é a AGER, e nós estamos num estado, podemos dizer assim, diferenciado, porque Mato Grosso hoje cresce a um PIB chinês e algumas realidades são bem diferentes. Nós temos hoje uma autarquia que presta serviços no maior município depois da capital, que é Várzea Grande, mas enfrentamos, como a Ana esteve conosco em loco e pôde constatar, muitos problemas de gestão que se perpetuaram ao longo dos anos. E, ao mesmo tempo, também temos no Estado outras autarquias de prestação de serviço de saneamento que são muito boas, são excelentes. O que une ambas situações nesse momento é que caminham
para a concessão do serviço à iniciativa privada, tanto aquelas que estão muito bem, com bons índices, com bons indicadores, quanto uma que está com muitos problemas e que não vê uma alternativa a não ser conceder o serviço devido a patologias gravíssimas que atingem a prestação do serviço no município de Várzea Grande. E esse instrumento, de como a Ana vai nos ajudar nessa padronização, o contrato, a padronização do contrato chega numa hora muito oportuna. A nossa experiência como agência reguladora já nos dá uma visão do que vem sendo regulado. A AGE regula hoje rodovias pedagiadas, creio que devemos ser o segundo ou o terceiro estado em quantidade de concessões de rodovias estaduais. Temos 16 rodovias concedidas, regulamos o gás canalizado, regulamos o transporte de passageiros, serviços de origem no Estado, né? Temos aqueles que são delegados à fiscalização da energia elétrica, da distribuição e da geração, mas serviços de origem da competência do Estado, temos esses 3 aí, o gás, o transporte de passageiros e as rodovias, e ainda temos as balsas. Mato Grosso ainda tem muitas balsas, muitos rios grandes, largos, que ainda o transporte de travessia é feito através de balsa, e nós também regulamos esse serviço. Mas no tocante ao saneamento, estamos de volta, como a Flávia falou, e eu pessoalmente pensei que não ia estar mais nadando nessa praia, aí de repente voltei, né? Teve 14 anos na Funasa, onde trabalhei com o serviço de água e esgoto de algumas cidades do interior, de algumas autarquias, e agora a chave virou de novo. Eu fiz uma análise, a minha parte aqui, eu fiz uma análise da norma, da minuta de norma que está se propondo em breve entrar em consulta pública, mas ela teve a consulta interna da Ana, e eu percebi que no aspecto das normas que com ela se relacionam, ela andou bem, né? Aí temos a Lei Geral das Concessões, temos a norma de criação da ANA, a Lei 9.984 de 2000, o marco regulatório do saneamento, que foi alterado pela Lei 14.026, desculpe, ali está 16, e a nova Lei de Licitações. Então, a minuta que está em estudo, ela preenche os requisitos, né? Contempla praticamente todos esses requisitos essenciais para que tenhamos um bom contrato. Então, minha análise aqui é para trazer algumas ideias que nos parece adequada em função da prática regulatória com outros serviços públicos. Eu vejo que hoje a gente, após ler a norma, eu sugiro assim que tenhamos uma maior participação social. Hoje o controle social é necessário para que tenhamos uma resposta efetiva à participação da sociedade nos atos regulatórios, né? Vejo uma necessidade de exigir padrão de qualidade e estabilidade das agências reguladoras que estão regulando o saneamento. Estabilidade, porque eu sei que a Ana já trata desse tema na questão da governança, mas quando a gente tem agências estáveis, agência com mandato definido, agência que não sofre interferência, que sofre menos interferência do poder concedente, nós teremos maior segurança e podemos fazer o trabalho da forma mais técnica, né? Então, creio que deveríamos ter uma previsão de um padrão de qualidade das agências que se propõem a regular, se as funções na agência estão bem definidas, a função normativa, a ouvidoria, as áreas técnicas, econômicas, se temos um bom departamento de estudos de regulação econômica estabelecido com pessoas capacitadas para desenvolver esses estudos e fornecer esse suporte à atividade regulatória. A questão jurídica, tomando como exemplo, eu não quero falar que a minha é melhor, tá? Só longe de mim. Nós somos a única também, mas nós temos uma Procuradoria do Estado dedicada
uma procuradoria regulatória dentro da agência, dedicada à atividade regulatória. Isso para nós tem sido muito interessante. Então, o padrão de qualidade de uma agência para a regulação do saneamento, um serviço tão necessário, tão importante, de tamanho impacto e envergadura social, é por demais necessário ter esse padrão. Então, uma exigência de qualidade para o ente regulador. Vejo também uma necessidade de atribuir uma penalidade quanto à ausência de previsão nas atualizações da presença da previsão da agência reguladora nas atualizações do plano de saneamento básico, seja ele municipal, seja ele oriundo do consórcio, da unidade regional ou da microrregião. Esse plano ele tem que ter necessariamente a participação. Eu estou falando, quero repetir, com base nas atividades regulatórias que nós estamos desenvolvendo ao longo dos anos e atravessando vários governos. A gente vê que, no início, muitos ignoravam a participação da agência. Nós tivemos anulação de processos de concessão pela ausência do ente regulador. Em Mato Grosso, nós tivemos cancelamento de leilão que estava prestes a acontecer na Bolsa de Valores e, simplesmente, uma ação popular foi lá e cancelou pela ausência do ente regulador. Então, é necessário que o ente regulador esteja participando, não para determinar como deve ser, mas participar para aferir, para acompanhar, para sugerir a elaboração dessas políticas públicas. Então, eu vejo que tem que haver uma espécie de previsão de penalidade ou outra forma de coibir a ausência do ente regulador. Os estudos e planejamento da contratação da prestação do saneamento, temos que estar acompanhando isso para e passo, porque muitos problemas, por experiência própria, que enfrentamos hoje, por exemplo, na regulação das concessões de rodovias do Estado, se deveu a não se ouvir a agência no passado. Isso é muito sério para nós. Então, eu acho que deveria ser dada, assim, sabe, Flávio, uma importância até de haver uma penalidade, alguma coisa que coibisse a efetivação do contrato sem estar essa previsão. Mais adiante, estou me empolgando aqui, né? Vejo como elementos adicionais para contratos eficientes. Estou partindo aqui da lógica de que o contrato, a minuta de contrato está muito bem feita, ela contemplou, eu vejo que ela se esforçou para contemplar quase todas as situações possíveis, mas é claro que nunca vai chegar à perfeição. Mas ainda a título de sugestão, contemplação de, quando necessário, a prática do consensualismo em mesa técnica entre as partes envolvidas. Nós temos resolvido problemas gigantescos, impasses, que a gente não via solução hoje com a prática do consensualismo, chamando as partes, conversando com o Tribunal de Contas, conversando com o órgão de controle. Eu já estive no poder concedente, na condição de superintendente de concessões. A gente vai melhorando a cada dia que passa, né? E a gente, diante de uma situação concreta, que a concessionária não cumpriu, fez descumprimentos contumazes, tinha até problemas de ilicitudes no processo de concessão e no processo de execução. Numa mentalidade cartesiana, eu ia dizer, olha, encampa, declara caducidade e o interesse público. E o dia seguinte, o usuário que depende do serviço. Então, eu tomei uma grande lição naquele momento, quando o próprio Ministério Público propôs uma solução que atendeu o interesse público e houve um compromisso da concessionária em corrigir a sua conduta e compensar os malfeitos outrora praticados. Então, eu vejo que, como também sugestão, a previsão desse consensualismo e outras formas de resoluções de conflitos de menores e de maiores magnitudes na prestação do serviço. Garantia de acesso às informações fiscais do prestador para fim de controle, podendo ser por meio de incentivo fiscal. A gente tem um caso em Mato Grosso, onde o sistema de transporte de passageiros, nós
Temos acesso às informações fiscais para controle da saúde financeira, para equilíbrio, para garantir, para previsão de situações inesperadas. E o Estado ele tem uma lei de incentivo de desconto no ICMS. As empresas, para aderirem a esse benefício, a esse incentivo, elas permitem, através de convênio, claro que com toda a precaução, todo o cuidado com os sigilos envolvidos, a AGE ter acesso direto a arquivos fiscais fornecidos através de termos de cooperação com a Secretaria de Fazenda. Isso para nós tem sido importante, que a gente vê a movimentação financeira real, a real situação econômica do prestador. Previsão expressa de prática da regulação responsiva, isso já foi falado mais cedo. Também vejo previsão de descontos por meio de aplicação de indicador de qualidade de desempenho. Como a prestadora está fazendo, está executando o serviço de saneamento, como ela está também cumprindo o cronograma dos investimentos, das obras previstas, também poderia se prever um desconto por atraso. A possibilidade de contratação de verificador independente pelas agências reguladoras, uma forma mais moderna, mais avançada de ir além, onde muitas vezes, por limitações diversas, a gente não consegue chegar. A gente sabe que a questão do pessoal, da qualificação do servidor, sempre vai ser... Nós nunca vamos estar numa situação ideal, e até mesmo para que nós sejamos também arejados, renovados, né? Com novas tecnologias, que o mercado anda muito mais rápido do que nós, entes estatais. Já pensei diferente no passado, sabe? Mas a gente vai melhorando, né? Alguém falou que só não muda os imbecis, né? Eu falo também agora sobre alguns mecanismos de controle e transparência, né? Mecanismo de integridade, previsão de mecanismo de integridade, podendo inclusive haver comitês paritários entre as partes envolvidas. A fiscalização, dispositivo que assegure que o fiscal do contrato seja sempre o agente regulador da agência, da AERIS. Por quê? Sempre estou pensando em caso que nós vivenciamos, né? A lei das licitações prevê o fiscal do contrato. Em algum momento no passado, tivemos confusão com a secretaria lá, o ente que é o poder que representa o poder concedente, quando ela nomeava o seu fiscal, e tem um fiscal da agência que, por lei, é a pessoa que deve executar a fiscalização. Então, se nós fazemos a previsão disso no contrato, vamos minimizar esses problemas, né? Reajuste tarifário, consignar também que o reajuste tarifário seja um ato exclusivo da agência reguladora. Nós estamos hoje com um caso, ele é um caso do município de Várzea Grande, onde a tarifa ela é elaborada pelo Departamento de Água e Esgoto, passa por um conselho, depois passa por outra instância dentro da prefeitura e depois vai para a prefeita aprovar o reajuste por decreto. Então, todo um estudo técnico, científico da regulação pode simplesmente perecer se o gestor não tiver uma visão técnica coerente e quiser fazer política, principalmente em véspera de eleição. Então, no nosso caso, nós estamos caminhando bem, temos uma abertura muito boa com o município, porque lá a situação está prescrita na lei orgânica, além de estar nas leis normais que regem, em outras normas, diversos decretos, está na lei orgânica, estamos encaminhando a emenda, estamos encaminhando minuta de lei para a Procuradoria do município e eles estão abertos a gente fazer essa alteração. E a agência realmente vai ser a última palavra no reajuste tarifário, para assegurar a independência, né? Atendimento ao usuário, tenho aí 50 segundos. Atendimento ao usuário, obrigação do prestador de implantar o seu serviço de atendimento ao usuário e da ouvidoria, necessária previsão de ouvidoria. Cada vez mais a gente vê a importância de inputs de ouvidoria que tem refletido até na atividade normativa da agência. Temos casos, apresentamos no último seminário da AGER. Inclusive, quero convidar vocês para o próximo, que vai ser em abril do ano que vem, tá? 15, 16 de abril, é isso? 14 e 15. Vai ser muito bom.
Conselho do usuário. Obrigação do Conselho do Usuário do Serviço de Saneamento. Uma prática que a gente também está buscando incrementar para cada vez mais estar próximo das percepções de quem é realmente o dono do serviço. Pesquisa de satisfação, né, do usuário a expensas do prestador, constando isso do contrato de concessão, feita por empresa certificada pela agência reguladora. Então, algumas ideias que a gente está trazendo e a gente julga oportuno para que seja aproveitada nesses novos instrumentos de padronização. É isso, gente. Obrigada, Joci. Eu sabia que ia ser uma boa escolha, né, a Gerro, que o Joci trouxe os problemas, mas também trouxe já soluções, né, pela experiência que ele tem na regulação, então realmente foi muito proveitosa, muito obrigada pela participação. E agora eu passo para o Carlos, para falar como prestador, o que ele espera dessa norma, o que essa norma pode trazer, né, de inovação, porque tem muita coisa que já é previsto na lei, né? Então, talvez o setor esteja esperando alguma coisa de novo, né? Que a norma venha a inovar e no sentido de sair um pouquinho do que a lei. A sua experiência, por favor, Carlos, da BRK Ambiental, e você tem a palavra. Bom, obrigado, Flávia. Boa tarde a todos. Cumprimentar aqui o Jorge, o Davi, o Joci. Parabéns aí pela trajetória de vocês. Eu quero dizer que aqui eu quero trazer um pouco a visão do lado do investidor, né? E até, de certa forma, quebrar alguns mitos e barreiras que, quando a gente olha para o prestador de fora, parece que tem-se ali uma visão do prestador que não quer que a regulação funcione, né? E eu acho que esse é o grande trunfo que esse setor vem funcionando. Eu vou começar dando um exemplo, aí eu conecto com a norma. Eu fiquei até 2012, 10 anos morando na Europa, né? Então, eu fiz a minha formação de nível superior toda na Europa, até o doutorado. E uma coisa que eu me lembro lá na Europa, que eu fui bombardeado, e isso ficou muito incrustado na minha cabeça, que era a teoria da sagralidade dos contratos. Assim, contrato que é assinado, ele precisa ser respeitado, né? Quando eu volto para o Brasil em 2012, conversando com um amigo que era consultor no outro setor de infraestrutura, regulado também, ele disse para mim: isso tudo que você aprendeu não serve para o Brasil, porque aqui, na hora da gente lançar o edital, quanto pior tiver o edital, quanto mais complexo ele tiver, mais fácil para o mercado, porque ele tem capacidade de direcionar. Não tinha regra, né? Felizmente, a boa notícia é que o esforço que a gente tem visto da ANA, do BNDES, do conjunto das agências reguladoras infranacionais, o esforço desde as outras normas de referência, mas principalmente dessa, de tentar um grau de padronização e permitir que a gente tenha regras minimamente claras, a começar pelo edital e depois pelo contrato, é um elemento fundamental para atrair investimento para o setor e atrair determinados players que só vêm para o Brasil se isso estiver muito bem definido. A BRK, para quem não sabe, ela é controlada pela Brookfield, que é um dos maiores fundos de investimento do mundo. Grande parte do seu capital vem do trabalhador canadense. Aí eu até costumo brincar, né? Por isso o Karl Marx não esperava, né? O trabalhador canadense coloca seu dinheiro, vem para o Brasil, investe em saneamento, que é a sua rentabilidade. O Samuel falava isso pela manhã. Ele quer a rentabilidade, que é o dividendo. E para que isso aconteça, a regra precisa estar muito bem definida, senão a gente cai num turbilhão de judicialização nesse setor e a gente não consegue performar. Isso é muito ruim para a agência reguladora, é muito ruim para o operador, né? Então, esse esforço vem
numa direção de segurança jurídica, principalmente. Essa é a principal leitura que eu vejo da norma. O Josi falava aí de, por exemplo, de reajuste. Quanto mais a gente olha num contrato e o reajuste tarifário, ele recai sobre algum ato do poder concedente, o risco político ali passa a ser muito alto e fatalmente para o investidor canadense, quando olha um contrato desse, ele fala, peraí, aqui tem um risco. A gente não compra incerteza, a gente compra a rentabilidade que aquele contrato traz. Então, para isso, uma regra muito bem definida, não só essa, como outras, vai atrair investimentos. Especificamente sobre a norma, o principal ponto aqui, eu quero realçar isso, é a segurança jurídica. Desde a entrada do edital, se isso está muito bem padronizado para todo o país, isso com algumas condições de balizamento que evitem a incerteza, o investidor fatalmente virá não só os que já atuam nesse setor, porém outros. É um primeiro grande esforço. É claro que aqui a particularidade local precisará ser observada. Existem alguns elementos que, por mais se padronize, alguns elementos locais ali vão precisar ser observados, mas é um grandíssimo passo termos aqui um primeiro esboço de padronização disso. Um outro elemento que eu entendo que isso deva ser tratado a posteriori é a questão de PPPs. Imagino, até conversava com a Flávia, vem depois alguma coisa específica para PPPs, a norma olha muito mais para a concessão plena. É preciso olhar ali também os contratos de PPP, alguma regra também que se traga isso para a mesa, né? No momento que a gente traz, e aí vem virar uma contribuição, um outro ponto importantíssimo, algumas regras de balizamento nos dados de partida. Tudo bem que isso pode estar direcionado na matriz de risco, mas de algum momento também no edital estabeleça-se regras de que os dados de partida no momento ali do edital e da concessão sejam definidas regras claras, inclusive de responsabilização para aquele que ofertou o dado. Isso também gera uma segurança jurídica de quem participa. É algo que a gente não pode permitir no Brasil, você participar de um certame e ali está colocado que a cobertura de esgoto é 30%, quando você assume ter um belo de um Kinder Ovo lá, que é 4%, 3%, e a gente já começa o contrato falando de reequilíbrio. Isso é muito ruim. E se esse reequilíbrio depois, essa distorção que muitas vezes a população não vai entender, aquilo implica em algum aumento tarifário, é pior ainda, e se aquilo está inserido num contexto político, onde o poder concedente vai decidir se dá ou não dá, vira uma bagunça. E exemplos como esse vão, se multiplicam, faz com que o player, principalmente de fora, que quer o contrato sagrado, quer o respeito ao contrato, quer que as regras estejam muito bem estabelecidas, ele não virá. Esse é um ponto importante. E aí, obviamente, essas disparidades vão cair aonde? Em judicialização, né? Lamentavelmente, a gente ainda nesse setor, a gente está sofrendo, e aí do lado do operador, com situações que a gente já deveria ter superado. Situações como reajuste pelo IPCA em contratos há mais de 3 anos, onde silencia-se sobre o caso, não se diz nem o motivo sequer, aquilo recai numa judicialização enorme, interminável. E aí, pessoas como eu, a gente precisa encontrar uma forma de traduzir isso para o investidor canadense, e é muito difícil explicar para um investidor canadense que um Brasil, ali entre as 10 maiores economias do mundo, assina um contrato com um operador privado. O contrato estabelece o IPCA, a agência, a área técnica da agência confirma, o Tribunal de Contas disse ok, mas o poder concedente diz não dá, e não dá porque eu não quero dar. Então isso é um idioma que a gente ainda não aprendeu a traduzir
para o investidor, e isso a gente olha na jurídica e na física, porque na física, para a gente, enquanto brasileiro, eu confesso a vocês, é uma das grandes frustrações ali, né? Eu chego, depois de uma dessas reuniões com o fundo para explicar situações como essa, Jorge, eu chego em casa, a frustração é terrível, sabe? De dizer assim, poxa, estou num país que não consegue minimamente respeitar esses balizamentos, né? Um outro ponto importante, já caminhando aqui para o final, primeiro, lados positivos, né? Eu acho que a norma ela é absolutamente uma belíssima contribuição para quem tem apetite para esse setor. Então, ela traz segurança jurídica, esse é o principal elemento. Evita judicialização. A pior coisa para um operador é estar tendo que judicializar contrato o tempo todo, recai no judiciário. O judiciário muitas vezes não entende, não está habilitado para tal, e isso leva muito tempo na justiça. Aqui quero destacar o papel que a ANA tem tido. A gente muitas vezes precisa recorrer à Agência Nacional de Águas para dizer, me ajuda, né? Traz um pouco a referência da norma de referência, se posiciona, a ANA tem ajudado muito, e isso para o investidor, ele olha como tem alguém pensando diferente, claro, tudo isso muito baseado nas normas de referência, né? Então, o papel que a agência tem obtido, tem atuado, isso é fundamental. São ilhas e, claro, obviamente, a esmagadora maioria das agências reguladoras infranacionais também tem um processo evolutivo fabuloso, e isso traz confiança. Um segundo ponto é a transparência e clareza dos contratos. Não dá para como nós, e aqui eu falo pela BRK, que tem um fundo canadense, para quem conhece um pouco da governança desses fundos, é muito estrita. São regras que são globais, que valem para quem está no Brasil, valem para quem está na Índia. Então, o critério que ele aplica para um determinado país é o mesmo que ele aplica para o Brasil, e se não tem transparência, não tem clareza, ele vai dizer não investe. Não vai, espera um pouco. Nesse certame aqui, não dá para participar, então isso é importante. Depois eu acho que eficiência administrativa também lá atrás, porque se a gente não está inundando a agência, enfim, poder concedente de uma série de pleitos ou reequilíbrios, isso traz uma eficiência administrativa, a agência vai cuidar de acompanhar o contrato de uma forma muito mais eficiente, e eu acho que a norma também, Flávia, traz isso um elemento fundamental. Eu acho que facilita a regulação, acho que todos aqui concordam, né? A gente, se tem determinados aspectos, por exemplo, eventualmente, se a gente define regras claras de reajuste, enfim, entre outros aspectos, isso vai facilitar a regulação. Então, a agência vai olhar para aquilo que ela deve olhar e não se preocupar com assuntos que são mais básicos ali do contrato, de comum consenso de todos. Obviamente, eu mencionei a atratividade de investimentos. Uma norma como essa vai ser uma nova contribuição para a atração de investimentos, não tenho a menor dúvida disso, e maior previsibilidade e confiança dos usuários, né? Isso, no fim do dia, né, para a população, isso traz mais confiabilidade ao evitar litígio, o investimento vem. Pontos assim de desafios, eu acho que essa norma vai estar, acho que eu não diria que não há aspectos contrários à norma, né, mas muito mais desafios, que aí eu acho que a Ana vai ter que tentar lidar com isso. Primeiro, rigidez contratual, você tem pouca flexibilidade para questões ali locais, acho que alguns colegas aqui mencionou, as particularidades locais. Provavelmente, aí fica uma dúvida, onde houver uma exceção, talvez isso torne o processo muito mais rígido. Surgiu uma exceção, isso não está previsto, não está previsto no edital, no contrato, como é que isso vai ser tratado? Será que, mas não está, então talvez isso possa gerar uma maior burocracia nesse aspecto, né? A ver como é que acontece. Talvez para determinados operadores alguma resistência, né? Principalmente ali aquele que prefere um processo muito mais flexível no âmbito do edital. Então, para quem não tem uma governança como nós, como um fundo, que prefira algo mais flexível, não tão definido, então talvez tenha alguma resistência. Não sei se a Ana já observou isso. E obviamente, para atender tudo isso, um outro ponto também que é um desafio, cláusulas muito genéricas ali, como que a gente precisa balizar isso ali no contrato, no edital,
talvez isso seja também um desafio na hora de regular de fato. E o ponto também, finalmente, aqui, dos custos de transição para adequação dos contratos, que também pode ser um desafio. Para finalizar, eu acho que um ponto importante que eu senti particularmente falta na norma foi aproveitar a oportunidade de trazer os aspectos climáticos para a mesa, desde a largada do edital. Para quem é uma companhia listada tipo A na CVM, a partir do ano que vem, nós estamos obrigados a mapear todos os ativos da companhia, nos diferentes locais, nos 3 estados, identificar aqueles com base na ciência do clima, com base nos dados que a ONU disponibiliza, projetar modelos e dizer quais daquelas estruturas estão sob algum risco climático, quantificar os custos de adaptação e anotar aquilo na demonstração, anotar aquilo no balanço, né? Então, talvez seria uma grande oportunidade aqui da gente trazer algum balizamento, algum ponto para que na largada, e acho que isso é importante, que o regulador infranacional comece a entrar na discussão climática. A nossa visão é que ainda esse assunto não veio à mesa, eu acho que talvez seja ali uma grandíssima oportunidade. A gente não tem sequer ainda uma definição sobre se uma companhia opera numa determinada concessão vendendo créditos de carbono, por exemplo, um entendimento daquele ativo financeiro, se compartilha, se não compartilha, quanto compartilha, em termos de regra de receita acessória, por exemplo, nesse caso, regra de custos de adaptação, de mitigação. Então, se eu não balizo muito bem, significa que eu vou instalar a minha estação de tratamento de esgoto em qualquer local, ou eu vou observar algum critério climático para aquilo. Isso pode, lá na frente, gerar um reequilíbrio por um fator extremo. Então, acho que isso é importante trazer à mesa a discussão climática, se talvez ali uma contribuição para ser pensado. Bom, isso, obrigado aí, Flávio, obrigado mais uma vez pelo convite e espero ter contribuído aí com o debate. Obrigada, Carlos Almiro, foi muito interessante. Eu queria destacar que na elaboração do nosso relatório de AIR, né, uma das consequências, né, que a gente coloca como... primeiro, o problema regulatório, né, que a gente identificou foi exatamente essa incompletude dos contratos, né, e essa falta de clareza e objetividade das cláusulas que desembocam na insegurança jurídica, né, e, no fim das contas, na judicialização. Então, é uma das consequências que a gente objetiva evitar, né, com essa norma. Além disso, tem essa questão também de a segurança jurídica tem todo esse contexto, né, de trazer para a competição, né, os competidores mais habilitados realmente, né, que têm essa preocupação mesmo com a segurança jurídica. E essa questão da segurança hídrica também é um tema que a gente precisa realmente colocar na mesa, né? Eu não sou do quadro da ANA, né? Eu sou analista ambiental do Ministério do Meio Ambiente, então está no DNA já falar sobre isso, né? Eu acho que dentro da ANA a gente tem que resgatar um pouquinho também esse debate, porque também está no DNA da ANA, né? Antes dela receber essa atribuição